Olá, como vão vocês? Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Livre-se de Crenças Limitantes. Nesse vídeo nós vamos falar sobre um assunto bem polêmico dentro da organização das Testemunhas de Jeová, que é o que tem feito essa organização perder muitos subsídios, incentivos que eles tinham em dinheiro de governos, como por exemplo o caso recente que nós tivemos aí na Noruega. E outros países, né, outras comunidades nacionais no mundo estão analisando, né, estão colocando à luz essa doutrina da organização das Testemunhas de Jeová. Até mesmo essa semana, recentemente, né, agora recente mesmo, eles removeram rapidamente um vídeo do seu site oficial, porque esse vídeo incentivava o ostracismo por causa da desassociação. A própria filha excomungando, né, ostracizando a mãe, porque a mãe, né, deve ter sido desassociada. É um vídeo que será apresentado às pessoas no Congresso de 2023. Se já começou, se já não começou, eu nem sei, porque eu não acompanho mais nada em sentido de escutar vídeos, ver vídeos dessa organização. Só faço alguma análise de alguma coisa quando é preciso aqui no canal. Então, tocando nesse assunto, nesse vídeo eu quero trazer para vocês a hipocrisia e, mais uma vez, a mentira descarada dessa organização. Para as pessoas de fora, elas apresentam a desassociação como uma prática simples, que não afeta a pessoa mental, psicologicamente e até materialmente. Eles apresentam como se fosse apenas uma simples disciplina. Então vocês vão ver o comentário que eles apresentam ao público e depois nós vamos ver o que fala a revista Sentinela, o que fala livros da organização sobre o mesmo assunto para as pessoas quando elas estão lá dentro. Aí eu não vou nem comentar nada, eu só quero que você use a sua mente e o seu raciocínio e verifique se eles são ou não hipócritas, se eles contam ou não meias verdades para as pessoas. Vai ficar a seu critério. Se você chegar à conclusão que não, tá certo, tá bem, tudo bem. Se você viu que tá errado, que eles realmente são hipócritas e mentirosos, aí também fica a seu critério, se quiser continuar se associando e aprendendo com as testemunhas de Jeová. Aprendendo a desaprender, né? Porque da Bíblia lá você não aprende nada. Então vou mudar a tela aqui e nós vamos entrar na internet aqui. Você vai acompanhar comigo a busca sobre o assunto, tá bem? Bom, então nós estamos aí com a tela do Google já aberta. Vamos buscar aí o site JW. Muito bem. Estamos aí com a página oficial das Testemunhas de Jeová. Vamos ver o assunto desassociação. Veja que eu estou fazendo com você aqui, ao vivo. Então nós temos vários assuntos aí sobre a desassociação. Desassociação, o que significa desassociação, como encarar a desassociação, né? Mantenha-se no amor de Deus, por que alguns são desassociados. Então tem vários assuntos. Agora eu quero só pegar por outra palavra. Desassociado. Vamos ver o que aparece. Aparece alguma coisa. Então é assim que a gente vai fazendo, né, a procura. Porque a dissociação é um ato de amor. Né? Agora aqui, ó. Esse aqui é o pro público, ó. As testemunhas de Jeová evitam pessoas que não fazem mais parte de sua religião? O que você acha? Você acha que as testemunhas de Jeová evitam ou não evitam pessoas que não fazem mais parte da sua religião? Você que não é testemunha de Jeová talvez não saiba a resposta exata para essa pergunta. Mas e você, irmão, que está aí dentro da organização ainda? A gente é orientado a rejeitar ou não é orientado a rejeitar?
Como que é o procedimento? Vamos ver? Vamos entrar ali no artigo. Olha só que bonitinho, né? Dois anciãos ali conversando com uma pessoa. Já aqui já começa a mentira, né? Porque quando a desassociação é três ou mais anciãos que vai ali para chancelar que a pessoa tem que ser expulsa. Dependendo do caso. Nunca é dois. Se estiver fazendo dois agora, eles mudaram porque deve estar com medo. Então tá aí, ó. As testemunhas de Jeová evitam pessoas que não fazem mais parte de sua religião? Eu quero que vocês deem bastante atenção, eu vou ler aqui na íntegra, e vocês vão ver as meias-verdades, e eles apresentam informação, mas não informam nada. Vejam bem, olha só. Nós não evitamos testemunhas de Jeová batizadas que pararam de participar na pregação ou até de se associar conosco. Na verdade, nós procuramos contatar essas pessoas e reavivar seu interesse pelas coisas de Deus. Bom, quem está ali dentro da organização sabe que aqui está se referindo a pessoas que pararam de participar na pregação somente, que se afastaram e não deram satisfação nenhuma, os inativos. Não está falando das pessoas que foram desassociadas. Agora, continuando, nós não expulsamos automaticamente alguém que cometeu um pecado grave. Mas se uma testemunha de Jeová batizada passa a ter o costume de violar o código de moral da Bíblia e não se arrepende, ela é desassociada ou evitada. A Bíblia diz claramente: removei o homem iníquo de entre vós. Então vocês viram, né? Aí eles já demonstram que a pessoa deve ser evitada. Aquela que foi desassociada porque ficou cometendo pecados graves e não se arrependeu. Bom, a norma bíblica é realmente essa. Mas vocês viram que ele apresenta o ser evitada num tom mais brando, num tom ameno. Né? Quando fala isso, a pessoa tem que ser evitada, o que você entende? Eu não vou ter muito relacionamento com ela. Talvez eu não vou fazer alguma coisa social, talvez posso fazer um passeio, não posso, não, mas é social, então não. Mas quem sabe, encontrar na rua, cumprimentar, falar com a pessoa, você já pensa assim, não é verdade? Bom, então só evitar, então quer dizer que eu não preciso ter aquele contato íntimo, achegado, que eu poderia ter com essa pessoa. Eu preciso evitá-la o máximo possível. Então essa é a impressão que passa para as pessoas lá fora. Né, não, mas o que falam que essa testemunha de Jeová, elas ostracizam os outros, isso aí não é verdade. No próprio site delas, no público, eles colocam lá que é só para evitar. Quer dizer, evitar, na minha concepção, é não ter mais aquele contato achegado e íntimo que nós tínhamos anteriormente. Essa é a impressão que eles querem passar para as pessoas que não são testemunhas de Jeová. Olha só a continuação. Mas e se um homem que tem uma esposa e filhos testemunhas de Jeová é desassociado? Aí cita um exemplo. Embora o vínculo religioso que ele tinha com a família tenha mudado, o vínculo familiar continua. O relacionamento conjugal e as afeições e os tratos familiares continuam. Pessoas desassociadas. Bom, vamos comentar esse parágrafo aí primeiro. Então você viu, né? Primeira coisa, aonde está na Bíblia que se uma pessoa for expulsa, desassociada, dentro ali da família, ela não pode mais conversar com a pessoa com a sua família sobre coisas espirituais. Podem ver que não tem um texto bíblico citado para apoiar essa informação deles, porque isso não tem na Bíblia, certo? Na Bíblia não tem essa questão. Desassociou, se for menor, trata desse jeito. Se for o marido, trata do outro lado. Se for não sei o quê, não tem essas leis, esses amparos, como que eu posso dizer, essas justificativas, né, essas distorções que as testemunhas de Jeová apresentam. Não tem. Lá na Bíblia não tem esses anexos. Né? Se for 16 anos, tem que ficar dentro de casa, não pode conversar. Não pode dirigir estudo. Não pode falar sobre a Bíblia. Não tem, não existe. Na Bíblia não existe isso.
Bom, agora vamos ao parágrafo final do artigo. Pessoas desassociadas podem assistir às nossas reuniões religiosas. Podem, claro que podem, né, testemunha de Jeová. De preferência que sentem no banco lá atrás, entrem quando tiver quase acabando a oração, sentem-se e quando tiver terminando a oração vão embora, para não conversar com ninguém, para não ver ninguém, para ninguém ter é, a oportunidade de olhar para aquela pessoa desassociada. Não é verdade? É assim que funciona, não é? Eu fui ancião, eu sei. Eu já fui chamado a atenção porque eu tratava bem os desassociados. Então, eu sei do que eu estou falando. Continua. Se elas quiserem, também podem receber conselhos espirituais dos anciãos da congregação. O objetivo é ajudar cada pessoa nessa situação a se qualificar para voltar a ser testemunha de Jeová. Os desassociados que rejeitam conduta imprópria e mostram um desejo sincero de seguir os padrões da Bíblia sempre são bem recebidos de volta na congregação. Olha só, esse parágrafo aqui é uma hipocrisia para quem é testemunha de Jeová e conhece os meandros, o funcionamento dessa organização. Primeiro, vamos voltar aí falando um pouquinho da primeira frase desse parágrafo. Pessoas desassociadas podem assistir às nossas reuniões religiosas. Podem sim, e inclusive, você que é desassociado pode continuar dando seus donativos voluntários para a obra das testemunhas de Jeová. Você não pode fazer mais nada, você não pode conversar com seus amigos, você não pode conversar com seus familiares, você não pode ter mais um relacionamento social com ninguém. Mas você pode ir lá e assistir às reuniões. Você não pode pregar, você não pode fazer mais porcaria nenhuma. Mas se você der donativos, pode ser, esse privilégio você nunca perde. Tá? Testemunha de Jeová que é desassociado. O único privilégio que você continua tendo como desassociado é dar donativos para a organização. Ou você recebeu alguma orientação dos anciãos que, olha, como você foi desassociado, a única coisa que pode fazer é assistir às reuniões. Nem donativos seus nós podemos aceitar porque está vindo o seu dinheiro de um pecador. Você já recebeu essa recomendação, você que está desassociado? Acho que não, né? Bom, vamos continuar aí no show da mentira e da hipocrisia nesse artigo. Olha, o objetivo é ajudar cada... É mentira, eles nem procuram os desassociados. Ó, eu fiz parte uma vez de uma congregação, e vejam só, tinham vários inativos e tinham pessoas desassociadas. O ancião, presidente da época, né, que agora é coordenador, pediu para rasgar os cartões desses irmãos desassociados, que tinham vários lá, junto com os que estavam inativos, para rasgar, jogar fora, para não ser contabilizado na conta da congregação quando fosse apresentar o superintendente de circuito. Esses anciãos dessa congregação sabem o que eu estou falando. Né? São pessoas que conviveram intimamente comigo e sabem que é verdade. Não se importam com os que foram desassociados. E você sabe por que eles não se importam com os que foram desassociados? Porque eles incentivam o ostracismo. E por fim, aqui diz assim, ó. Os desassociados que rejeitam conduta imprópria e mostram um desejo sincero de seguir os padrões da Bíblia serão bem recebidos de volta na congregação. Isso aqui é realmente verdade. Eles recebem de volta lá, eles querem manter mais pessoas dentro, né, do cerco ali da organização. Entretanto, você é estigmatizado para o resto da sua vida. Você foi desassociado, mas foi readmitido na congregação. Quer dizer que Deus te perdoou, que o Criador te perdoou e os irmãos ali analisaram e chegaram a essa conclusão. Aí, você, para ter um privilégio, né, você foi perdoado. Para ter um privilégio de novo, você vai ter que demorar 3 meses para voltar a comentar, 6 meses para fazer aquilo ali. Se for um homem, né, um varão, quer ser um servo ministerial, vai esperar no mínimo uns 5 anos para ser analisado novamente. Mas que porcaria é essa? Responda para mim, testemunha de Jeová, onde está essa norma, esse normativo de prazos
que quando a pessoa ela é readmitida, ela foi perdoada, ela tem que ficar esperando para receber privilégios ou para participar na congregação. Onde está escrito na Bíblia que a única coisa que ela pode fazer é chegar, sentar agora, falar com as pessoas e pregar de casa em casa. Onde a Bíblia mostra isso? Então você é bem recebido para continuar dando seus donativos, trabalhando para a organização das Testemunhas de Jeová. É para isso que serve a readmissão. Continuar sendo escravo da torre de vigia. E você aceita, porque você acredita que eles são realmente, né, enviados por Deus, são substitutos de Cristo. Bom, então nós vimos aí a hipocrisia desse artigo. Fala para mim, esse artigo deixou para você claro como é feito o tratamento daquele que é desassociado ou não? Vocês viram que aqui falou que essas que devem ser apenas evitadas. As pessoas desassociadas são evitadas, né? Então você vê aí que já está passando um pano, falando sem, né, cheio de meandros, cheio de malícia, né? Porque a pessoa vê e fala, não é exatamente assim, é só evitar. Evitar, eu não preciso ter o contato íntimo, eu posso ter uma aproximação com a pessoa, mas não aquele achego íntimo. Então vamos ver se é assim mesmo. Eu vou abrir outra guia aqui agora do JW. Vamos ver. Espera aí. Desassociação. Vamos ver. Vamos lá. A infame sentinela de 1981. Ai, ai, ai. Essa aqui é onde mudou tudo. Vamos ver como tem que ser tratada uma pessoa desassociada? Ó, vamos começar já aqui, ó. Ele já faz um comparativo como se a desassociação cristã tivesse um paralelo com o que era praticado com Israel lá nos tempos bíblicos, lá no passado. Olha só. O israelita que deliberadamente violasse as ordens de Deus, tais como as contra a apostasia, o adultério, o assassinato, devia ser decepado, morto. Essa firmeza em sustentar as normas razoáveis e justas de Deus era boa para todos os israelitas, porque ajudava a manter a pureza da congregação e servia para impedir que alguém espalhasse a corrupção entre o povo que levava o nome de Deus. Então vejam só, né, o desejo que eles têm, na verdade, para com aqueles que foram desassociados, é esse aqui, ó. A pessoa deveria ser decepada e morta. E eles fazem isso. Né, eles não podem fazer fisicamente, né, porque senão vão arcar com processos legais, prisões, tudo tal. Então eles matam você socialmente. Como tratar os expulsos? É isso aqui que eu queria chegar. Vamos ver. No entanto, talvez surjam algumas perguntas sobre como devemos tratar um ex-membro que for expulso. Somos gratos de que Deus proveu na sua palavra respostas e orientações de que podemos ter certeza de que são perfeitas, justas e equitativas. Em certa ocasião, um homem na congregação coríntia praticava a imoralidade e evidentemente era impenitente. Paulo escreveu que este homem fosse retirado do meio dela, porque era como um pouco de fermento que podia levedar ou corromper a massa inteira. Mas depois de expulso, devia ele ser tratado como se fosse apenas uma pessoa comum do mundo, que os cristãos talvez encontrassem na vizinhança ou na vida diária? Note o que Paulo disse. Vamos ver agora como começa as distorções da palavra de Deus. Eu vos escrevi que cesseis de manter convivência com fornicadores, não querendo dizer inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os gananciosos e os extorsores, ou com os idólatras, senão teríeis realmente de sair do mundo. Com essas palavras, Paulo reconheceu de modo realístico que a maioria das pessoas com quem entramos em contato no dia a dia nunca conheceu ou seguiu o caminho de Deus. Talvez sejam fornicadores, extorsores,
E aí continua, né? Então, com esses aí você pode ter amizade. Pode cumprimentar, pode até conversar. No próximo versículo, Paulo contrasta a situação com a maioria em que com a maneira em que os cristãos devem comportar-se com alguém que já fora irmão cristão, mas que foi expulso da congregação por causa de uma transgressão. Mas eu vos escrevo agora que cesseis de ter convivência, não vos associeis. Então começaram a ver aí, começam a contornar, a manobrar e começar isso aqui que se torna diferente daquilo que você acabou de ver no artigo lá, que é só para ser evitada. É para cessar de ter convivência, não se associar com essa pessoa. Aí eles citam até a Bíblia de Jerusalém para apoiar o argumento deles. Olha lá, ó, nem sequer comendo com tal homem. Nossa, a Bíblia realmente fala isso. Então, esse comendo com tal homem significa que você vai ter uma associação mais íntima, mais achegada com a pessoa. Ó, a pessoa expulsa não é mero homem do mundo, que não conhece a Deus, nem segue um modo de vida piedoso. Antes ele já conheceu o caminho da verdade e da justiça, mas abandonou esse caminho e seguiu impenitentemente o pecado, a ponto de ter sido expulso. Portanto, ele deve ser tratado de maneira diferente. Pedro comentou em que tal ex-cristão difere do homem comum. O apóstolo disse: se eles, depois de terem escapado dos aviltamentos do mundo pelo conhecimento exato do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficam novamente envolvidos nessas mesmas coisas e são vencidos, as condições derradeiras tornaram-se piores para eles do que as primeiras. Com eles aconteceu o que diz o provérbio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada a revolver-se no lamaçal. Muito bem, eu entendo o que o apóstolo Pedro disse, mas se você ler o contexto da carta de Pedro, quando ele fala essas palavras, ele não está falando de desassociação, ele não está falando de excomunhão, ele está falando que quando uma pessoa aprende o que é certo e volta a praticar aquilo que é errado, ele se torna pior do que antes, porque ele já sabia o que era certo e agora está fazendo o que é errado porque quer. E deixa os assuntos nas mãos do Criador. Aí as testemunhas de Jeová vêm, distorcem para, né, tornar forte o seu argumento, jogam esse versículo bíblico junto com o outro lado da desassociação e fazem uma salada na mente da testemunha de Jeová. Ela continua acreditando que é verdade. Bom, e os que se dissociam? Então esse artigo vem falando tudo sobre isso de forma detalhada. Depois vocês podem aí olhar aí, ó, Sentinela de 81, 15 de dezembro. Só queria expor para vocês a hipocrisia das testemunhas de Jeová. Vamos ver aqui no parágrafo 18. Ó. Paulo escreveu: cessai de ter convivência, nem sequer comendo com tal homem. Uma refeição é uma ocasião de descontração e contato social. Portanto, a Bíblia exclui aqui também a associação social, tal como participar com o expulso num piquenique ou em uma festa, jogo de bola, ir à praia ou ao cinema, ou tomar uma refeição com ele. Os problemas especiais que envolvem um parente desassociado são considerados no artigo que segue. O cristão pode, às vezes, sentir muita pressão para desconsiderar tal conselho bíblico. Aí vem aqui fazendo a mente da testemunha de Jeová para aceitar a desassociação. Deve-se falar com desassociado ou dissociado? Significaria a defesa da justiça que Deus e do seu arranjo significaria a defesa da justiça de Deus e do seu arranjo de desassociação que o cristão não deve falar nada com alguém expulso, nem mesmo dizendo bom dia? Alguns se perguntam sobre isso, em vista do conselho de Deus de amarmos os nossos inimigos e de não cumprimentarmos somente os nossos irmãos. Deus, na sua sabedoria, ó, já quero começar aqui, ó. Essa frase desse parágrafo 21, esse início, significaria a defesa da justiça de Deus e do seu arranjo de desassociação. Olha só, eles já atribuem a desassociação como um arranjo de Deus. Essa palavra desassociação nem na Bíblia tem. E eles a colocam como um arranjo de Deus. É brincadeira, velho. E olha lá. Depois, para falar que não deve nem cumprimentar a pessoa que se afastou.
Eles usam 2 João 9 ao 11. Todo aquele que se adianta e não permanece no ensino do Cristo não tem Deus. Aí eles colocam umas reticências, né? Por que será? Se alguém se chegar a vós e não trouxer este ensino, nunca o recebeis nos vossos lares, nem o cumprimenteis. Pois quem o cumprimenta é partícipe das suas obras iníquas. Meu Deus do céu, como eles distorcem a Bíblia e contam meias verdades. 2 João 9 ao 11 está se referindo ao anticristo. Ao anticristo, aquele que nega a Cristo, que rejeita a Cristo. Muitos dos que são desassociados não rejeitam a Cristo, não renegam a Cristo e os seus ensinos, não levam um ensino diferente, que é o que continua o versículo. E você, testemunha de Jeová, acredita que isso é verdade. Quem é que conta meias verdades? Quem é que apresenta as coisas de forma distorcida? Leia na íntegra aí, 2 João 9 ao 11. Vamos ler na íntegra? Eu ia ler na Bíblia King James, eu não vou ler, eu vou ler na de vocês. Espera só um minutinho. Ai, meu Deus, olha só a artimanha. Todo aquele que se adianta e não permanece no ensino do Cristo não tem Deus. Reticências. Aí a testemunha de Jeová, né, que é mediana, que vai lá e não lê a Bíblia, não procura ver do que está falando o versículo, ele acaba sendo ludibriado. Vamos ver? Todo aquele que se adianta e não permanece no ensino de Cristo não tem Deus. Quem permanece neste ensino é quem tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém chegar a vós e não trouxer este ensino, nunca o recebais nos vossos lares, nem o cumprimenteis, pois quem o cumprimenta é partícipe nas suas obras iníquas. Então eles removem uma parte do versículo, né? Porque ali diz claramente, né? Se alguém chegar a vós, todo aquele que se adianta e não tem, aí depois reticências. Quem permanece neste ensino é quem tem tanto o pai como o filho. Muitos desassociados, eles continuam acreditando naquilo ali como se fosse a verdade. Então, do ponto de vista da testemunha de Jeová, eles ainda têm o pai e têm o filho. Eles só cometeram um erro. Mas de quem é que está falando aqui o versículo? De quem será? Né? Então, eu convido você, testemunha de Jeová, a ler, né, por sua livre e espontânea vontade, 2 de João, para você ver de quem é que o apóstolo está, de quem que o apóstolo está falando. Eu só vou ler aqui para você o versículo 7. Pois muitos enganadores sairão pelo mundo afora, pessoas que não confessam Jesus Cristo vindo na carne. Este é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para que não percais as coisas que produzimos por trabalho, mas para que obtenhais uma plena recompensa. E é aí depois que entra os versículos 9 ao 11, que eles usam num balaio de gato, aplicando ele ao texto de 1 Coríntios 5, 9 ao 11, 9 ao 13. Vocês estão vendo como é que quem é que conta meias verdades? Quem é que mente para as pessoas descaradamente? Bom, eu acho que agora ficou claro para vocês, né? Então as testemunhas de Jeová, elas são assim, elas incentivam o ódio e o ostracismo para com as outras pessoas. Vamos ver só mais um pedacinho aqui, ó, do livro Mantenha-se no Amor de Deus, no livro Mantenha-se no Amor de Deus, no verbete Como Tratar uma Pessoa Desassociada. Tá aí, ó. A Bíblia diz: parem de ter convivência com qualquer um que se chame irmão, mas que pratique imoralidade sexual, e você cita sempre esse mesmo texto. Com respeito a qualquer pessoa que não permanece nos ensinos do Cristo, lemos: não o recebam na sua casa, nem o cumprimentem, pois quem o cumprimenta participa nas suas obras más. Nós não nos associamos com desassociados, quer para atividades espirituais, quer sociais. Ué, mas não acabou de ler ali naquele outro artigo, olha lá, que as pessoas são bem-vindas para assistir às reuniões? E agora aqui fala que não é para se associar nem para atividade espiritual? A Sentinela de 15 de dezembro, página 21, disse: um simples oi dito a alguém pode ser o primeiro passo para uma conversa ou mesmo para amizade.
Queremos dar este primeiro passo com alguém desassociado? E aí, o que você acha? É somente para simplesmente evitar alguém que é desassociado, né? Evitar daquela forma branda como aparece o artigo para o público? Ou é para você não dar nem um simples oi? Qual é a verdade, testemunha de Jeová? Qual é a verdade? Evitar ou não dar nem um simples oi? Tratar a pessoa como se ela fosse um cão leproso? Fica a seu critério. Bom, pessoal, então esse vídeo eu queria só demonstrar isso para vocês, como eles falam para o público que deve ser o tratamento de uma pessoa desassociada, colocam ali num tom, num bom tom, a pessoa que não conhece realmente a organização acaba acreditando naquilo ali, e nós vimos como é que funciona lá internamente. Isso aqui é só o que eu estou lendo, porque se for para contar experiências, né, transformar isso aqui numa coisa empírica das minhas próprias experiências, as vivências lá dentro, como é o tratamento para com quem foi desassociado, olha, eu vou falar para vocês, viu? É aí que você vê o tamanho da hipocrisia. Eu sei do que eu estou falando porque eu era lá, eu fui de lá, eu cheguei a ser ancião e eu era um ancião daqueles bitolados mesmo, que gostava de cumprir a risca. Desde servo ministerial, desde novinho, eu era assim daqueles que gostavam de cumprir a risca as orientações, porque eu entendia que aquilo era provindo da palavra de Deus. Mas ao passo que você vai avançando e vendo muitas coisas acontecendo e comparando com a Bíblia, porque assim, testemunha de Jeová, se você for uma testemunha de Jeová que realmente lê a Bíblia, medita e vê os seus conselhos e começa a comparar de verdade com o que acontece dentro dessa organização, vai chegar uma hora que a sua consciência não vai mais aguentar. Porque você vê que eles não praticam nem aquilo que eles orientam e nem e muito menos o que está na Bíblia. Aí você pede para sair. Ou você pega e se afasta, sai com a família, assim como eu fiz. Saí, não dei satisfação para ninguém. Eu tinha voltado a ser servo ministerial, estava sendo preparado para ser ancião novamente, mas chegou num ponto que não dava mais. Porque é muita hipocrisia, é muita mentira, é muita meia-verdade apresentada para nós lá dentro, para as pessoas no mundo. Nunca se usa a verdade. Nunca se usa a verdade ali dentro. Essa é minha opinião hoje. Essa é minha opinião. Eu sei que muitos de vocês vão ficar revoltados, não gostam que a gente venha e expõe essas coisas, mas olha só, eu estou falando alguma mentira aqui, eu estou usando o próprio site de vocês para expor, né, o que essa organização fala sobre o assunto. Eu não tô pegando uma publicação qualquer, antiga, que você pode falar, é uma foto, ele mudou. Não, eu estou mostrando o que está dentro do site de vocês. Vocês viram aí, ó. Então, eu só quero pedir para você que compreendeu o objetivo desse vídeo, que, por favor, curta, comente e compartilhe. O principal de todos, compartilhe. Esse é o mais importante. Ajude que esse vídeo chegue a mais pessoas para que elas vejam como as testemunhas de Jeová, elas contam meias verdades e distorcem o uso da palavra de Deus para apoiar as suas doutrinas. Em específico nesse vídeo, a doutrina da desassociação. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.